Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar procurando resolver aqui essa apostila pra gente, onde eu retomo alguns exercícios dos expoentes fracionários que a gente utilizou lá na aula de radiciação e depois eu vou apresentar algumas propriedades para vocês, tá bom? Onde eu também deixo uma listinha de exercícios aqui, tá pessoal? Que a gente não vai resolver todos, tá bom? Eu pelo menos não vou resolver todos aqui para vocês, mas vou dar uma ideia de como é que a gente faz, tá bom? E daí vocês, o que eu não resolver, se vocês tiverem com dúvida nesse, vocês me avisam, tá bom? E daí eu faço para vocês. Bom, a partir disso, essa aula então vai ter somente os expoentes fracionários e algumas regras. Bem, então aqui o primeiro exercício ele já retoma aquela ideia de a gente escrever utilizando expoentes fracionários. Esse exercício, o objetivo é de que a gente consiga identificar aqui as propriedades das raízes enésimas e assim utilizar também a propriedade de expoente, que é muito importante aqui, tá? A potenciação para a gente resolver esses exercícios. Então vamos lá, ó. Por exemplo, aqui a raiz é quadrada, ou seja, o índice dela é 2. E como o número é só 2, qualquer número ele sempre está elevado na potência 1, né? Por exemplo, ó, 2 na 1 é o 2, é o próprio 2. 13 na 1 é o próprio 13, tá? Então, isso daqui eu vou escrever assim, ó, 2 na 1 meio. Ó, 5 na 2 terços. Primeiro, o expoente que está aqui dentro do radical, tá? E depois o índice ali, tá bom? Então vai ficar aqui, ó, 6 na 3 sobre n, 9 na n sobre 8, x na 3 quartos, 2 vezes y na 2 quintos e 6x y 5 elevado na 1 sexto. Por quê? Ó? Porque é como se esse número aqui todo fosse uma coisa só. Percebe o seguinte, ó. O 5 ele é expoente somente do y. Então quer dizer que esse número todo aqui, ó, ele está elevado na 1. Então vai ficar assim, ó. Deixa eu só apagar aqui. Ó, vou fazer assim. Fica melhor para vocês enxergarem. Na 1 sexto. Agora isso daqui é o que, ó? Eu posso deixar assim, somente, tá? Ou se eu quiser fazer um pouco mais completo, eu posso colocar assim, ó. Distribuir ali cada um dos expoentes. Ó. 6 na 1 sexto, x na 1 sexto e y na 5 sextos, tá? Bom, vocês podem estar pensando, bah, mas na hora da prova eu não vou lembrar todas essas propriedades. Tá, mas vocês podem fazer somente até aqui, ó. Tá? Ah, desculpa que aqui eu não botei, ó, na 1. Ah, tá. Foi mal, pessoal. Aqui tá certo, aqui eu estava explicando ali de dentro. E então a resposta poderia ser só essa, ó. 6xy5 elevado a 1 sexto. Aqui já poderia ser a resposta, tá? Não precisaria fazer mais que isso. Agora, é para escrever usando radicais. Então aqui, ó, vai ficar raiz quarta de 11 na 1, que eu posso deixar só 11. Aqui vai ficar raiz quinta de 31 na 2. E aqui vai ficar raiz quadrada, porque o índice é 2, não vou colocar, 7 elevado na n. Tá? A propriedade que a gente está usando aqui, pessoal, é essa propriedade aqui, que diz o seguinte, ó, raiz de a n elevado no índice n é a mesma coisa que a na mn. É isso que a gente está fazendo, tá? Ó, quando está aqui, ó, 11 quartos, está nessa forma, ó, por exemplo. Tá? Vocês podem comparar, ó, essa forma aqui e essa daqui. Aí eu transformo para essa daqui e essa daqui. Todos eu estou usando somente essa propriedade, tá bom? Bom, ali está dizendo para escrever as expressões algébricas usando radicais. Então, vamos continuar aqui. Ó,
vai ficar raiz quinta de AX na 1, ou seja, AX, né? Posso até colocar aqui, né? Também, não está errado. Essa daqui vai ficar raiz quadrada de A ao quadrado, B na 3, tudo elevado na 7. Tá? E outra, de novo, né? Aqui, se eu quiser colocar completo, aqui já está certo, tá? Na prova, tá certo. Se vocês quiserem melhorar essa escrita matemática, vocês podem utilizar essa propriedade aqui, ó, que diz que potência de potência eu multiplico. Então, vai ficar A, 7 vezes 2, 14. E B, 3 vezes 7, 21. Tá? Aqui já está certo, de novo, ó. Aqui já está certo. Ali, só para deixar assim numa estética, tá? Digamos assim, matemática. Bom, aqui vai ficar assim, ó, raiz cúbica de 1 mais x elevado na 1. Ou somente raiz cúbica de 1 mais x. Tá? Bem, aqui a gente vai estudar essas propriedades dos radicais, tá? Que valem somente aqui para os radicais, ou seja, as raízes cujos radicandos são números positivos, tá? Ou iguais a zero. E os índices são números inteiros maior que 1, tá? Então aqui, ó, primeiro acompanha esse exemplo, ó. O exemplo que raiz quarta de 64 é igual a 6. Ah, não, pessoal, aqui é o seguinte, ó, eu errei aqui, tá? Aqui, ó, foi um erro de digitação, era para ter sido esse 4 não era para ter, tá? O exemplo é exatamente o que está na resolução, ó, raiz quarta de 6 na 4, teve um 4 a mais ali, tá? É igual a 6, tá? Então a resolução vai ficar como? Bom, a resolução aqui que utiliza a ideia de que isso daqui é a mesma coisa que eu escrever na forma de razão, tá? Ali que a gente já tinha utilizado. Daí vai ficar 6 na 4 sobre 4. 4 dividido por 4 é igual a 6 na 1, que é igual a 6, tá? Então, de modo geral, a raiz de índice n de um número positivo ou igual a zero elevado à potência n é o próprio número. Ou seja, né, a raiz quinta de 6 na 5, 6. Raiz cúbica de a ao cubo igual a a. Por quê? Porque isso daqui vai ter um passo aqui que a gente está escondendo, que é a na 3 sobre 3, que é igual a a na 1, que é igual a a. Por isso que a gente usa isso. Essa ideia, tá? De quando eu coloco no mesmo expoente, eu consigo resolver. Legal. A segunda propriedade, primeiramente, diz para a gente acompanhar os exemplos. Ou seja, ó, verificar se essa igualdade, a raiz cúbica de 7 na 3 é igual à raiz vigésima de 7 na 12. Então, o que eu utilizo aqui para esses expoentes? Utiliza a ideia de que eu posso multiplicar um número por 1 e esse número ele não vai ser alterado. Mas daí vai dizendo assim, bom, mas tu está multiplicando ali, no caso, por 4. Né? Em cima e embaixo. Então, olha só, pessoal. Ó, digamos que está aqui, ó, 3 dividido para 5. Tá? Se eu multiplicar por 1 esse número, eu não estou alterando. Certo? Por causa do quê? Por causa daquela regra do elemento neutro. Diz que o 1 ele é o elemento neutro, então quer dizer que se eu multiplicar ele por 1, eu não altero o número, né? 3 sobre 5 vezes 1 vai estar 3 sobre 5. É ou não é verdade? É, né? Bom, mas olha só, e se eu escrever ele dessa forma aqui, ó? Eu vou escrever 1 de uma certa forma aqui que vai nos ajudar na conta, ó. Na conta não, na ideia ali do exercício. Então, se eu multiplicar ele por 5 sobre 5 não, ali no exemplo ele multiplica por 4, tá? Mas poderia ser por 5 também, tá? Na ideia não. Ó, se eu multiplicar esse por 4 em cima e por 4 embaixo, o que é 4 dividido por 4? Ó, 4 por cima e 4 embaixo quer dizer que isso daqui é igual a 4 dividido por 4,
1. Então, eu estou multiplicando esse número, na verdade, por 1. Então, quer dizer que isso daqui é a mesma coisa, ó, 12 sobre 5 vezes 4, 20. Certo? É a mesma coisa, é a mesma divisão. Se vocês dividirem aí, ó, 3 por 5, vai dar 0. Aqui o número é menor, né? Eu vou colocar 0 e uma vírgula e vou adicionar um 0. Agora, ó, 5 vezes 6, 30. Isso daqui dá 0,6. Agora, olha só. 12 dividido por 20. O 12 é menor que o 20, eu vou colocar um 0, uma vírgula, e vou adicionar um 0 lá. 120 dividido por 2 é 6. 120. Então, percebe o seguinte, ó, que dá o mesmo resultado, 3 sobre 5, como 12 sobre 20. Ou seja, eu sempre posso multiplicar em cima e embaixo um valor pelo mesmo número que eu não altero o resultado da conta. Tá? De novo, ó, se eu tenho, ó, 6 dividido por 2, quanto que é isso? Isso é 3, é ou não é? Agora, olha só, se eu multiplicar por 4 em cima e embaixo, isso vai dar igual aqui, ó, 6 vezes 4, 24, dividido por 2 vezes 4, que é 8. 8 dividido por 24 dividido por 8 dá 3. Então é a mesma coisa, certo? Eu não altero o resultado. Então, isso já prova pra gente que é verdadeiro que 7 na 5 terços é igual a 20 sobre 12. Tá bom? De um modo prático também, o que a gente pode perceber é o seguinte, ó, por exemplo, eu quero saber, digamos que tem uma pergunta na prova. Essa igualdade é verdadeira? O que eu posso fazer? Eu escrevo assim, ó, 3 quintos e boto assim, ó, igual a 12 sobre 20. E agora o que eu faço? Eu multiplico. Ó, 3 vezes 20, 60. Igual 5 vezes 12, 60. Se isso for igual, 60 igual a 60, então é verdadeiro. Se der diferente, é falso. Tá? Bom, ali está dizendo para a gente mostrar que raiz sexta de 4 é igual a raiz terça de 2. Tá? E tá dizendo, agora o que ele está usando de ideia aqui, o que eu estou usando de ideia e mostrando para vocês, é que eu posso dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, certo? Porque se eu estou dividindo pelo mesmo número, eu estou multiplicando ele também pelo mesmo número, né? Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1 meio, é ou não é? Por exemplo, ó, se eu tenho 4 e multiplico por 1 meio, isso vai dar 2. E se eu pego 4 e divido por 2, é a mesma coisa, dá 2 também, certo? Então, isso sempre dá certo. Então aqui já mostra que a igualdade é verdadeira. O que a gente consegue perceber é que eu posso dividir em cima e embaixo um denominador que também ele é igual. Claro que aqui eu poderia usar a mesma ideia, né, pessoal? Não precisaria dividir. Mas só para vocês saberem que eu posso fazer isso. Eu posso dividir o índice da raiz e o expoente do radicando pelo mesmo valor. Tá? Aqui, se eu quisesse saber, eu poderia usar aquela mesma técnica. Ó. 4 sextos e vejo se é igual a 2 terços. Ó. Multiplico 4 vezes 3, 12. 6 vezes 2, 12. Então, deu igual. Se deu igual, é porque é verdadeiro. Tá? Ó, então, diz ali, ó, de modo geral, quando eu multiplico o índice de um radical e o expoente do radicando pelo mesmo número inteiro, positivo, o valor da raiz não se modifica. Dividindo o índice de um radical e o expoente de um radicando por um divisor comum a eles, o valor da raiz também não se modifica. Ou seja, eu posso dividir tanto os dois pelo mesmo número. Tá? Então, olha, ó, exemplo. Vamos calcular o valor de raiz quinta, né, de 10 na 15. Então, olha lá, a gente vai aplicar a primeira propriedade e vamos dividir tudo pelo mesmo valor, certo? Ó, eu consegui notar que 15 é a mesma coisa que, como é uma multiplicação, ó, 3 vezes 5, eu vou usar aquela propriedade de potência de potência. Né? Então aqui, ó, tava 10 na 15, tá? Então eu vou, ó,
qual é a multiplicação que dá 15? E tem aquele 5 lá também, porque eu vou tentar usar aquela propriedade. Né? Então vai ficar assim, ó, 10 na 3 vezes 5. Tá? Ou 5 vezes 3. O que eu quero é que apareça aquele expoente 5 lá para eu eliminar e resolver a conta. Tá bom? Então, eu vou escrever isso como uma potência de potência. Então vai ficar assim, ó, 10 na 3 na 5. Como a raiz é quinta, é como se saísse dentro da raiz e fica só o 10 na 3, que é 1000. Tá? Beleza. O outro ali, ó, simplificar essa expressão. Então tá. Ó, o que eu vou fazer? Pessoal, aqui tem que ter um cuidado. Por quê? Porque o 125, ele não tem o expoente. Quem está com o expoente aqui, ó, é somente o 6. O A, desculpa. Então, eu vou fatorar o 125. Vou pegar 125, dividir por 5. Né? Porque vocês vão ver que não dá para dividir por outro número. Então, vai ficar 25 por 5, 5 por 5, 1. 5 na 3. Então, ó, isso daqui ficou 5 na 3, A na 6. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou usar aquela técnica de dividir pelo mesmo número. Ó, vou dividir por 3 aqui, vou dividir por 3 os expoentes de cima. Tá? Então, o que ficou? Ó? Raiz quinta de A. O 5 ficou na 1, 3 dividido por 3, 1. E o 6 dividido por 3, 2. Então, ficou aqui a resposta. Tá, pessoal? Então, bem simples essa daqui. Bom, aqui eu deixei uns exercícios. E, bom, do ponto de vista, assim, um pouco simples de fazer, tá? Porque, ó, só aplicar as propriedades da raiz. Ó, raiz quadrada de 17 na 2. Então, estão no mesmo expoente, o índice e o expoente e o índice, então dá 17. Ó, raiz cúbica de 71 na 3, 71. Raiz quarta de A na 4. Ah, por quê? Ó, tá no mesmo índice, o expoente, ó, 5, 5. Ao quadrado, quando não aparecer 2, e 2, 7 na x. Então, é só sair da raiz, ó, bem simples. Ó. 2 na 3, 2 na 3 é o quê? 8. Ó, 4 e sai todo mundo, o 2 e o 3. Quanto é que é 2 vezes 3? 6. Ó, ao quadrado, sai fora. AY ao cubo. Ó, ao cubo, 8A ao quadrado. Tá? Fácil, pessoal. Aqui, ó, mesma coisa, tá? Mesma coisa, aqui vai dar x mais 2, x ao quadrado menos 1, y menos 3y ao quadrado, porque, ó, só sai da raiz, ó. É bem fácil, bem fácil. Tá? Essa daqui, ó, determinar o valor. Ou seja, ó, isso daqui é assim, ó. Raiz cúbica de 28 na 6. Eu posso escrever o 28 na 6 assim, ó. Então, vai ficar assim, ó. Vou mostrar de duas maneiras, o jeito prático e esse jeito aqui, tá? Então, aqui, ó. Sai fora da raiz, vai dar 28 ao quadrado, que é igual a 784. Se eu quisesse fazer de um jeito fácil, o que eu ia fazer? Ó, dividiria por 3 aqui, dividiria por 3 aqui. Ia dar 1 ali, então não tem mais raiz, porque não existe raiz de 1, e aqui vai ficar 28 ao quadrado. E só calcular. Estão vendo que aqui, desse passo, eu já pulei direto para o último. Então, esse jeito é mais fácil, só dividir em cima e embaixo, e eu encontro o valor. Tá? Aqui vocês podem estar achando, ó, bom, mas por que deu 10 na menos 1? Né? Assim, aqui está assim, ó, raiz 4 de 10 na menos 4. Isso daqui eu posso escrever como raiz 4 de 10 na menos 1 vezes 4, que vai ficar raiz quarta de 10 na menos 1 elevado na 4. Tá? Por isso que deu 10 na menos 1 ali. Mas eu poderia fazer o quê? Ó? Que nem eu disse, dividir em cima e embaixo por 4. Isso ia dar, ó, 1, mas não tem raiz de 1, então não existe raiz, e menos 4 dividido por 4, menos 1. Tá, pessoal? Facinho. Bom, as outras são todas iguais, tá, pessoal? Vou deixar para vocês tentarem fazer.
E daí, depois vocês podem simplesmente me escrever as que vocês ficaram com dúvida. Mas eu acredito que todas são fáceis, né, pessoal? Que são só aplicar a propriedade, tá bom? Só simplificar. Bem simples. Eu vou fazer só uma do 4 ali, ó. Para fazer uma de cada. E daí a 5 e a 6 eu vejo. Se vocês querem fazer, se não querem. Vamos ver como é que vocês vão pedir, se não vão, tá? Se conseguiram fazer, isso tudo ajuda, né, pessoal? Sem dizer que tem a resposta ali. Ó, essa outra aqui, ó. É só dividir, ó. 8 e 10. Eu vou dividir. Posso dividir por 2. Então, divido por 2, ó. 8 dividido por 2 vai dar 4. 12. 10 dividido por 2, 5. Não dá mais para dividir, então essa é a resposta. E assim vai. Vamos lá. Outra propriedade aqui diz para a gente acompanhar esse exemplo, que diz, ó, verificar se raiz cúbica de 7 vezes 12 é igual a raiz de 7 vezes a raiz de 12. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar a propriedade, para provar, a gente vai utilizar a propriedade do expoente, que diz o seguinte, ó, se eu escrever raiz cúbica de 7 na 12, eu posso escrever como, ó, 7 vezes 12 elevado a 1/3, porque é como se tudo isso estivesse na 1. Aí eu posso fazer a distributiva dos expoentes. E daí vai ficar assim. Desse modo, eu consigo perceber que eu posso transformar numa multiplicação desses dois radicais. Tá bom? Então, eu já sei que, de modo geral, raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Tá? Outra propriedade diz o seguinte, ó, para a gente acompanhar que a raiz de uma divisão é igual à divisão das raízes, tá? Isso daqui, ele aplica a mesma propriedade, tá? Eu apliquei a mesma propriedade aqui e consegui chegar nesse resultado. Ou seja, eu estou falando para vocês que, de modo geral, a raiz do quociente é igual ao quociente das raízes, tá? E a quinta propriedade diz que quando eu tenho uma raiz de uma raiz, eu tenho que multiplicar os índices, tá bom? Então tá ali, ó, a raiz de uma raiz cúbica de 3 é igual a raiz cúbica de 3 na 1/2, que é igual a raiz de 3 na 1/3 elevado na 1/2. Multiplico e encontro 1/6, tá? Então eu chego nessa propriedade. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.